Bom dia, feliz sábado a todos. Bom dia. Vou pedir que eu comecei de novo, vamos ver se vocês estão mais animados agora. As crianças estavam mais animadas que vocês. Bom dia e feliz sábado. É isso aí, o povo de Deus tem que estar sempre animado e alegre na casa dele. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã. Que bom que você escolheu estar aqui neste momento. E nós vamos juntos abrir a palavra de Deus e entender um pouco o que Deus quer nos dizer através da palavra dele nesta manhã. Eu confesso que eu tenho uma responsabilidade extra em vir aqui, nessa manhã. Eu estou quebrando o ciclo de pregações do pastor, né? Então o pastor já está conosco há 2 semanas. Então há 2 sábados atrás, na verdade, foi a esposa dele. Depois no domingo ele começou a série de... a Palminha vai sofrer um pouquinho hoje, né? Ele começou a série de pregações, como o pessoal comentou aqui. Na semana passada ele esteve conosco novamente, no sábado Santa Ceia, no domingo continuando a série de pregações do cuidado de tudo. Você vai ter que ouvir a mim, né? Mas como a Ivana disse aqui, você tem a oportunidade de amanhã vir à igreja e ouvir novamente o pastor na última mensagem que ele irá pregar, nessa série de 3 mensagens que ele está nos transmitindo, falando sobre o cuidado de Deus. Amanhã, e agora eu tenho que dar título nas minhas mensagens, né? O João que está aqui filmando a gente, ele pediu que a gente desse título nas mensagens, porque ele coloca na internet. E a última vez que eu vim aqui à frente, ele perguntou: qual que é o título da sua mensagem? Eu disse: não sei, eu nunca me preocupei em dar títulos, né? Mas dessa vez eu escolhi um título que diz assim: a inteligência artificial e o evangelho. Eu resolvi escolher esse título, eu resolvi falar sobre esse assunto e falar um pouco sobre inteligência artificial, porque é um assunto que está em moda aí, né? Quantos aqui já ouviram falar em inteligência artificial? Vamos trocar a pergunta então. Quem aqui nunca ouviu falar em inteligência artificial? Não faz nem ideia do que seja. Nunca, Zé? Sim, é isso. Vai aprender hoje. Mas como nós podemos, já ouviu falar sobre a inteligência artificial? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para nós refletirmos juntos e nós começarmos então a nossa mensagem. Excluindo Deus, excluindo a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, quem é a pessoa que mais conhece sobre você? Quem hoje é a pessoa que sabe tudo sobre a sua vida? Aquela pessoa que você conta os seus segredos, que você conta os seus sonhos, as suas preocupações. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é a pessoa que mais conhece sobre você? Talvez nós, para respondermos essa pergunta, nós citaríamos o nosso cônjuge, para aqueles que são casados, ou mesmo os nossos pais, ou até mesmo um grande amigo, né? Grande parte da nossa vida. Mas se você respondeu qualquer uma dessas pessoas, eu quero dizer que você respondeu errado essa pergunta. Se para responder essa pergunta sobre quem mais conhece sobre alguma dessas pessoas, você pensou errado. Eu quero fazer uma experiência com você nessa manhã. Eu quero que você pegue o seu celular, e o pastor falou que nós não devemos usar o celular no culto, mas é só uma experiência, tá? Não contem para ele. Você vai pegar o seu celular, você vai abrir o seu WhatsApp, na conversa de alguém aí, pode ser quem você quiser, e você vai digitar a palavra eu e apertar espaço. Então aqueles que tiverem a possibilidade aí, peguem o seu celular, entrem numa conversa, digitem a palavra eu e deem espaço. Na sequência, o seu celular ele vai te mostrar 3 palavras como sendo palavras sugeridas para você aí. E você vai junto comigo clicar na primeira palavra que aparecer no centro da sua tela por 10 vezes. Então eu, não, dá um espaço e clica 10 vezes na primeira palavra que aparecer aí na frente. 10 vezes? 10 vezes. Na segunda palavra? Na palavra que aparece no meio aí. São 3 palavras geralmente, né? Vai aparecer uma palavra sempre no centro da tela. Você vai apertar 10 vezes nessa palavra. A do meio? A do meio. A do meio. Provavelmente você formou uma frase aí, né? Sim. Eu vou compartilhar a frase que eu formei aqui. Eu não sei se vou conseguir ir no Mercado Livre. Uma frase que não tem muito sentido, né? Mas é interessante que eu fiz essa experiência com meus 2 celulares. Esse celular é meu celular particular e o celular que eu uso na empresa. E fazendo essa mesma experiência no celular que eu uso na empresa, eu formei a frase seguinte: eu mandei só o e-mail da lista para quem está no grupo. Também não tem muito sentido, né? A sua deu sentido, Dá?
Mas eu tenho certeza que se você fez essa experiência e compartilhou com uma pessoa ao lado, aí, comparou com uma pessoa ao lado, certamente a sua frase foi diferente da dela. Certamente não existe nenhuma frase aqui entre nós que foi formada de maneira igual. Quando você abre o seu YouTube, agora você não precisa abrir, você pode guardar o seu celular, tá? Era só essa a experiência, não vai abrir o YouTube aí. Mas quando você abre o aplicativo do YouTube no seu celular, alguns vídeos são sugeridos para você. Outro aplicativo de YouTube no mundo que vai mostrar a mesma sequência de vídeos, igual o seu te mostra. Quando você abre o seu Instagram, uma sequência de conteúdos aparecem ali para você. Uma sequência de Reels. E você pode ter a certeza que não existe em nenhum outro aplicativo do Instagram do mundo inteiro um Instagram igual ao seu. E sabe quem que é responsável por isso? São as inteligências artificiais das grandes empresas da internet. Então, quando nós voltamos para aquela primeira pergunta que eu fiz, quem seria que conhece mais sobre você? A resposta para essa pergunta, certamente ela não está em alguma pessoa. A resposta para a pergunta sobre quem conhece mais sobre você atualmente, no mundo que nós vivemos, está nas inteligências artificiais. Elas sabem tudo sobre nós. Elas sabem os nossos sentimentos, as nossas preocupações. Elas são capazes de armazenar aquela pesquisa que você faz e não tem coragem de perguntar para ninguém. Elas têm a capacidade de interpretar os nossos desejos. Eu não sei quantos aqui tiveram já a experiência de falar que desejam algo, desejam comprar algo, desejam fazer algo, e pouco tempo depois começarem a aparecer propagandas para você exatamente daquele assunto. Isso não é coincidência. Mas o pior de tudo, as inteligências artificiais, elas têm uma grande capacidade de nos influenciar. Existem alguns estudos que mostram que as inteligências artificiais, se tornando cada vez mais poderosas, elas estão minando o nosso livre-arbítrio. Eu não estou falando do livre-arbítrio bíblico, mas da nossa capacidade de decidirmos por nós mesmos os assuntos que nós nos interessamos, o que nós desejamos assistir, os conteúdos que nós desejamos ver, porque agora nós já não temos mais a nossa própria opinião, porque nós estamos cada vez mais sendo tendenciados por o que a tecnologia acha que nós devemos assistir. E ela começa a nos tendenciar sem mesmo nós percebermos. Atualmente, esse termo de inteligência artificial, para aqueles que acompanham aí as mídias, as notícias, ele vem nos mostrando poderosíssimas ferramentas que estão sendo desenvolvidas. E muitas vezes nós olhamos para esse assunto e parece ser algo bem distante de nós. Mas a verdade é que essas tecnologias elas estão cada vez mais presentes na nossa vida. Tanto dos jovens, quanto das pessoas mais experientes, das crianças também. Nós acabamos de fazer uma experiência prática de o teclado do seu celular. Ele aprende sobre a maneira como você conversa. Ele aprende sobre os assuntos que você conversa. E eu, tendo experiência com 2 celulares diferentes, eu tive resultados diferentes. Porque a maneira como eu converso com o meu celular particular é diferente da maneira como eu converso com o meu celular profissional. E a inteligência artificial, ela sabe disso. Outras inteligências artificiais que estão presentes na nossa vida, o reconhecimento facial do seu celular, ele é capaz de reconhecer a sua imagem com maquiagem, sem maquiagem, de óculos, sem óculos, com expressões diferentes. O assistente de voz, que é capaz de reconhecer a sua voz e fazer tarefas para você. Hoje, imagens são criadas com inteligência artificial e já fica difícil distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Hoje é capaz de fazer cantores que já morreram há muito tempo cantarem músicas atuais, porque a inteligência artificial consegue aprender sobre a voz dessas pessoas e fazer com que elas cantem, música que elas nunca ouviram, que elas nunca viram. O maior propósito das inteligências artificiais é que elas aprendam o máximo sobre cada um de nós, que elas aprendam a máxima quantidade de informação sobre nós, para que elas então tenham algo a nos oferecer. Então elas fazem um esforço muito grande para aprender sobre cada um de nós de maneira individual, para que elas consigam nos oferecer algo que supostamente tem o objetivo de facilitar a nossa vida. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Quando nós olhamos para esses 2 termos, a inteligência artificial e o Evangelho, inicialmente nós podemos concluir que são assuntos completamente distintos. A inteligência artificial, mesmo tendo sido criada junto com o computador lá na década de 1950, ela começa a ganhar corpo agora, ela começa a ganhar notoriedade agora. E quando nós olhamos para o Evangelho, os últimos Evangelhos escritos há pelo menos 2000 anos, aproximadamente,
nós podemos concluir que não existe relação entre elas, né? Mas, para nós entendermos a relação entre elas, nós precisamos nos concentrar em 2 pontos aqui. O primeiro é entender justamente o que eu acabei de falar, que o maior propósito das inteligências artificiais é conhecerem sobre nós para nos oferecer algo. E também voltar até a palavra de Deus, voltar aos tempos de Jesus e analisar como Jesus lidava com as pessoas, como Jesus executou o seu ministério aqui nessa terra. E é por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João. Nós vamos ler um pouco do Evangelho de João nessa manhã, verso 23 e o verso 25. Antes de nós lermos, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar a Deus. Bondoso Deus e Pai querido, neste momento, Senhor, estamos com a Tua palavra aberta e nós pedimos que o Senhor nos dê o Teu entendimento, que o Senhor tire de nós os nossos preconceitos, as nossas preconcepções a respeito deste assunto e nos dê unicamente o Teu entendimento. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. João 2, verso 23 diz assim: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele nem sabia o que havia no homem. Algumas versões dizem: Jesus conhecia a natureza do homem. E aqui nós vemos que Jesus, estando em Jerusalém, tendo feito muitos milagres, as pessoas iam até ele, mas Jesus não se confiava em todas as pessoas, porque Jesus conhecia as pessoas. Jesus, mostrando aqui a onisciência que Jesus possuía, Jesus conhecendo todos os homens, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito da fé, dizendo se ela era genuína, verdadeira ou não. Jesus não precisava que ninguém lhe mostrasse que de fato as pessoas estavam indo até ele em busca de um milagre, ou se era somente um interesse, porque Jesus conhecia a todos. Jesus conhecia a natureza do homem. Jesus conhecia o pensamento de cada um, os sentimentos de cada um, os desejos de cada um. E qual era o impacto disso? Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus ele enxergava além das tradições humanas, além das expectativas humanas, além das condições sociais. Jesus enxergava as pessoas como elas realmente eram. Ou ainda, Jesus enxergava nas pessoas o potencial que elas tinham de ser transformadas por eles, de serem usadas por ele para cumprir o propósito, que era a pregação da mensagem, a pregação do Evangelho. E nós podemos ver isso ao longo da Bíblia. E a primeira história que eu gostaria de ler com vocês é a história que está ali em João no capítulo 4. É uma história muito conhecida por nós, a história da mulher samaritana. Nós ouvimos sobre essa história alguns sábados atrás, e nós não vamos ler a história completa, mas basicamente Jesus estava indo da Judeia para Galiléia e ele precisava passar em Samaria. E ele chega ali por volta do meio-dia, já sem os discípulos, e ele encontra aquela mulher com o sol do meio-dia tirando água do poço, sozinha também. E depois de uma breve conversa com aquela mulher, nós lemos o seguinte lá no verso 16, João 4,16. Nós lemos assim: ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Veja, Jesus tem uma conversa com aquela mulher, e Jesus mostra para ela que ele sabia que o homem que ela estava vivendo não era o seu marido. Jesus sabia mais, Jesus sabia que aquela mulher já havia tido 5 maridos diferentes. E olhando pela ótica humana, seria praticamente impossível nós descobrirmos tanto a respeito de uma pessoa em um período tão curto de tempo. Talvez nós conseguíssemos tirar algumas conclusões sobre o horário que a mulher estava ali, o fato dela estar sozinha, mas saber tudo isso sobre a vida dela seria praticamente impossível pela ótica humana. Tanto é que a mulher responde: eu vejo que o Senhor é um profeta. Jesus conhecia aquela mulher. E Jesus ele vai além. No verso 28 nós lemos o seguinte: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E no verso 39 nós lemos assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo
o que eu tenho feito. Aqui, Jesus, conhecendo o coração daquela mulher, ele usou aquela mulher como um instrumento para que ela fosse transformada por ele. E mais do que isso, para que ela pregasse o Evangelho e ela levasse esse conhecimento de Jesus para as outras pessoas. Isso só foi possível porque Jesus conhecia aquela mulher intimamente. Jesus não estava preocupado com quem ela tinha sido, qual era o passado daquela mulher. Jesus conhecia o que havia no coração dela. E Jesus, transformando-a, a utilizou como um instrumento. Outra história que nós podemos ler agora lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 19. Lucas 19 nós temos outra história bem conhecida, a história de Zaqueu, o publicano. Zaqueu era um publicano, ou melhor, o texto diz que ele era o chefe dos publicanos, e a função dos publicanos era cobrar impostos da população e entregá-los a Roma. E por causa disso, os publicanos eles eram odiados, pelos judeus. Porque além dos judeus já serem escravizados, já viverem oprimidos, uma vida miserável, eles ainda tinham que pagar tributos. E mais do que isso, quando os publicanos cobravam os tributos, eles ainda roubavam os judeus. Ser um publicano então implicava em algumas coisas. E no caso do Zaqueu, dava para ele alguns privilégios, já que ele era o chefe dos publicanos. Ele tinha uma boa condição social. Além disso, ser um publicano, por estar a serviço do Império Romano, garantiria que eles seriam menos oprimidos do que os judeus. Mas ao chegar naquela cidade, Jesus ele se dirige a Zaqueu de forma direta e clara. Nós lemos no verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E Jesus então ele vai à casa de Zaqueu, e conversando com Zaqueu ali, ele encontra um homem arrependido, disposto a reparar os seus erros, disposto a devolver a quem ele tinha extorquido até 4 vezes mais. E no verso 9 e no verso 10 nós lemos assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui nós vemos mais uma vez que o desfecho dessa história só foi possível porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa que talvez qualquer outro líder religioso não daria atenção, mas Jesus, conhecendo Zaqueu de maneira profunda, conhecendo o coração de Zaqueu, ele vai até a sua casa, encontra ali uma pessoa arrependida, pronta a reparar os seus erros, e o verso nos diz que naquela noite houve salvação naquela casa. Esse é o impacto das pessoas que viveram com Jesus, das pessoas que viveram um Jesus que conhecia elas de maneira profunda, de maneira sincera, de maneira genuína. Mas eu gostaria de trazer essa mesma ideia para nós hoje. Qual é o impacto para a nossa vida, para nós como cristãos, em sabermos que Jesus conhece a nós também, de uma maneira profunda e de uma maneira direta? Essas histórias, elas nos mostram que Jesus conhecia cada um de uma maneira profunda e individual. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade hoje, nós vemos que da mesma maneira, Jesus, ele conhece a cada um de nós de uma maneira profunda, de uma maneira sincera e de uma maneira genuína. E eu digo além, Jesus conhece em cada um de nós o potencial que nós temos de sermos transformados, sempre nos chamando. Jesus está sempre de braços abertos e de mão estendida, chamando a cada um de nós e dizendo: meu filho, eu não estou preocupado com a sua vida passada, eu não estou preocupado com os seus erros, porque eu conheço o seu coração, eu conheço as suas lutas, eu conheço as suas dificuldades, conheço os seus questionamentos, e tudo que eu quero é que você se entregue a mim, porque conhecendo você, amando você, eu posso me transformar em uma nova criatura. Infelizmente, para muitas pessoas, ter o conhecimento de que Jesus nos conhece de uma maneira profunda, ao invés de nos aproximarmos dele, causa uma separação. Nós temos um texto que diz que o amor de Cristo nos constrange. E infelizmente, algumas pessoas vivendo em uma vida de pecado, uma vida manchada pelo pecado, ou andando muito distante dos caminhos de Deus, uma pessoa pode pensar: como eu agora posso me achegar até Cristo, esse Cristo que conhece cada detalhe da minha vida, esse Cristo que conhece cada detalhe dos meus pensamentos, dos meus desejos,
sendo tão grande pecador? Como Ele pode me aceitar, mesmo sabendo quem eu sou, ou o que eu fiz na minha vida passada? Mas quando nós novamente voltamos à palavra de Deus e olhamos para a vida e para o ministério de Jesus, nós percebemos que Ele não agia sobre a perspectiva humana. Ele não agia como os homens agem. Ele não chamava as pessoas que já estavam prontas, as pessoas que eram perfeitas. E nós podemos ver isso nessas duas histórias que nós lemos. Nós podemos ver isso no relato de quando Jesus chama os seus discípulos, pessoas cheias de problemas, pessoas que certamente eu e você não chamaríamos para fazer parte dos nossos projetos, né? João, filho do trovão. Pedro, uma pessoa com um comportamento impetuoso, explosivo, sempre pronto para uma briga. Mas nós vemos também que, a partir do momento em que essas pessoas se entregaram para esse Jesus que já as conhecia, elas se tornaram novas criaturas. E elas cumpriram a missão para o qual elas foram designadas por Cristo. Eu quero convidar você a avançar um pouco até o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, nós vamos ler a partir do verso 14. Segunda Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. O amor de Cristo, ele deve nos constranger. Morreu de maneira individual pelo Vinícius, pelo Paulo, pelo Zé Luiz, e eu poderia citar o nome de cada um de vocês. Cristo morreu por cada um de nós. Você consegue imaginar a profundidade dessa declaração? Em saber que Cristo morreu individualmente por cada um de nós? Você consegue imaginar alguém entregando a vida para salvar você? Talvez quando nós fazemos essa pergunta para uma mãe, comece a fazer um pouco de sentido uma mãe entregar a vida para salvar o seu filho. Mas e se nós invertêssemos essa pergunta, né? Será que eu teria a coragem de entregar a minha vida para salvar alguém que eu nem conheço? Será que eu teria coragem de entregar a minha vida e morrer por alguém que zombou de mim? Por alguém que me causou mal? Por alguém que me rejeitou? Em João, no capítulo 19, convido vocês a voltarem um pouquinho para o Evangelho de João. Em João capítulo 19, nós temos um relato sobre a morte de Jesus. Eu acredito que esse seja um tema que nós como cristãos devêssemos meditar um pouco mais. O sacrifício desse Cristo que morreu individualmente por cada um de nós. E João 19 começa falando um pouco ali sobre a condenação de Jesus, e nós conhecemos a história, né? Todo aquele relato de Pilatos ali condenando Jesus, mesmo sabendo que ele era inocente. E a partir do verso 16, eu quero que você leia comigo, João 19, a partir do verso 16. Nós lemos o seguinte: finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, um para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo.
Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi isso que os soldados fizeram. Aqui nós temos um breve relato sobre o que foi a morte de Jesus. No livro de Mateus, quando Mateus narra esse episódio, nós temos alguns complementos, né? Lá no livro de Mateus é nos dito que os soldados zombaram de Jesus. Enquanto Jesus carregava uma cruz que não era dele, ele era açoitado. Cuspiram na cara de Jesus. Jesus, tendo sido crucificado, teve o seu corpo furado. E você consegue imaginar agora o Filho de Deus, despido de toda a sua divindade, sofrendo as dores humanas, passando por uma morte tão triste, tão dolorosa, tão lenta e tão vergonhosa. Talvez esse assunto, como eu disse, é algo que nós devêssemos meditar mais constantemente, porque fala de um amor de um Deus, né, que nós não conseguimos entender, um Deus que entregou a vida por cada um de nós. Antes de nós continuarmos esse relato, eu quero lhes apresentar uma imagem, pedir para ele colocar para a gente, por favor. Acho que dá para a gente enxergar, né? Vocês estão conseguindo ver aí? Eu quero falar um pouco sobre como eram os banheiros no Império Romano. E vai parecer não fazer muito sentido, mas fique comigo aqui, depois nós vamos voltar ao relato que nós estávamos conversando para finalizar essa mensagem. Ir ao banheiro na época do Império Romano era algo totalmente diferente do que nós fazemos agora, né? Hoje nós estamos acostumados a ir no banheiro, num local reservado, com privacidade, e até falar sobre isso é um pouco estranho, né? Não é um assunto que a gente gosta muito de falar. Mas na época do Império Romano, eles não tinham sistemas de esgotos como nós temos hoje, onde você aperta um botãozinho ali, as coisas vão embora, você nunca mais vê, né? As coisas eram diferentes. E existiam, distribuídos por todo o Império, locais como esse, que eram banheiros públicos. E esses banheiros eram lugares onde as pessoas iam para fazer as suas necessidades, e elas se sentavam nesses locais, que tem um buraquinho ali, vocês conseguem ver, e elas ficavam ali, fazendo as suas necessidades e conversando uma com as outras, como se fosse algo totalmente natural. Existiam ali duas pessoas que trabalhavam dentro desses ambientes. Uma era responsável por acender alguns incensos, né, para dar uma mascarada no cheiro. Geralmente eram escravos que faziam essas funções. E a outra geralmente tocava algum instrumento ali. E talvez o negócio comece a ficar mais estranho ainda. Quando as pessoas elas terminavam de fazer o que elas estavam fazendo ali, elas não tinham papel higiênico também, né? E elas utilizavam para se limparem uma vara de isopo. Acho que tem uma foto aí, né? Mas tem uma foto maior, ó. Uma vara de isopo com uma esponja do mar presa à ponta. Isso era chamado tersório. Volta naquela outra imagem, por favor. E vocês podem ver, vocês podem ver que ali próximo aos pés deles havia um canal por onde passava uma água, e eles então molhavam essa esponja nessa água e faziam a limpeza ali do que eles precisavam limpar. E talvez mais estranho ainda é que essa mesma esponja era compartilhada entre as pessoas. E como eles faziam isso? Dentro desses banheiros, vocês podem ver ali ao centro, existiam alguns recipientes de esponja dentro do vinagre, e ali ela ficava esperando até que a outra pessoa viesse precisar dela, viesse utilizá-la, né? Pode tirar, por favor. E agora, eu quero voltar ao relato bíblico e você vai entender o porquê nós precisamos falar de algo não muito comum, né? Vamos ler a partir do verso 28, João 19, verso 28. João 19, 28, nós lemos assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo, e ergueram
até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Você já deve ter entendido o que aconteceu aqui. Aquele homem que há pouco tempo atrás nós lemos na história da mulher samaritana, que conversando com ela disse: eu sou a fonte da água da vida, quem beber da minha água nunca mais terá sede, agora pregada em uma cruz tem sede. E o que dão para Jesus? Provavelmente uma esponja que era utilizada em um banheiro romano. Esses versos nos mostram que a humilhação de Jesus, a morte de Jesus na cruz, ela foi muito mais dolorosa do que nós podemos imaginar. Jesus, sofrendo as dores humanas, ele passou por um sofrimento muito maior do que qualquer um de nós certamente suportaríamos. E sabe por que ele fez tudo isso? Para salvar a mim e para salvar a você. Amém. Ele só fez tudo isso porque ele sabia quem seria o Vinícius, quem seria a Iraci, quem seria o Fernando, quem seria a cada um de nós, porque ele já nos conhecia de uma maneira íntima, de uma maneira sincera, de uma maneira profunda e genuína. Tamanho sacrifício como esse só é justificável quando feito para alguém que a gente ama muito. E Jesus fez isso por cada um de nós, porque Ele nos ama muito. E eu gostaria de terminar a mensagem fazendo uma correlação. Enquanto as inteligências artificiais que estão em alta no momento, elas querem conhecer tudo sobre você, elas precisam de informação sobre você, para que então elas te ofereçam algo que é deste mundo, algo que é passageiro. Jesus, Ele já te conhece de uma maneira profunda. Jesus não está preocupado com os seus erros, Jesus não está preocupado com a sua vida passada, Jesus não está preocupado com a forma que você chega até Ele. Jesus unicamente está pedindo para você nesta manhã que você se entregue a Ele e tenha a certeza que depois que você tiver uma experiência de entrega com Cristo, você vai ser transformado em uma nova criatura. As antigas coisas passaram e eis que agora você é uma nova criatura conectada com Cristo e pronta para fazer aquilo que Ele nos pede. Nós vamos cantar uma música agora. Gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui. E essa música, ela diz que estou mais uma vez em seu altar, Senhor. E Jesus não está preocupado com quantas vezes nós vamos até Ele pedindo perdão pelos nossos erros. Jesus, Ele unicamente quer que a gente vá até Ele com o coração arrependido. E nós estamos mais uma vez em seu altar, meu Senhor. Mas dessa vez nada vai impedir a minha entrega a Jesus. Que você tenha esse desejo nessa manhã e que enquanto você cante essa música, você coloque nas mãos de Jesus qualquer coisa que tente impedir de se conectar com Ele. E fazendo isso, tenha certeza que você vai ser transformado em uma nova criatura.